Olá, tudo bem com você? Espero que sim. E aí, passaram bem do nosso último encontro? Espero que maravilhosamente bem. Hoje nós vamos tratar de mais um tema um tanto polêmico, né? Um tema que aguça muito a curiosidade do pessoal e dá aí uma certa oportunidade de algumas pessoas detratarem a maçonaria ou de atacarem a maçonaria em cima de algumas coisas que soam estranhas, vamos dizer assim, né? Então, hoje nós vamos falar o seguinte, nós vamos tratar sobre a maçonaria usa símbolos satânicos, né? Existem símbolos satânicos das trevas na maçonaria, né? Algumas pessoas acreditam que sim. Aliás, você já viu um vídeo que rola aí pelo YouTube de um pessoal evangélico vestindo um paramento do grau 9 com uma cabeça decepada, com gotas de sangue, etc. E eles tentando encantonar lá um irmão maçom que tinha sido chamado, se não me engano, o irmão JB Oliveira, que foi chamado lá para enfim, para explicar as coisas da maçonaria. E eles usam um paramento do grau 9, do rito escocês antigo e aceito, colocam um capuz na cabeça e tudo mais, para mostrar que a maçonaria teoricamente seria uma instituição cheia de trevas, cheia de coisas assim esquisitas, satânicas e etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Primeira coisa que o pessoal gosta de falar: o pentagrama é um símbolo satânico. Os maçons usam o pentagrama e o pentagrama é um símbolo satânico. É mesmo, é um símbolo satânico? Pois você sabia que na Idade Média o pentagrama ele era usado como um símbolo das chagas de Cristo? E que em algumas igrejas medievais esse pentagrama ele pode ser visto até hoje? Pois é, o pentagrama era usado nesse sentido. O pentagrama é um símbolo praticamente universal, né? Ele aparece em diversas culturas diferentes, mas ele tem um significado bastante semelhante nas diversas culturas. Então, geralmente ele vai fazer uma referência aos elementos, né? Então, lá os elementos que o Paracelso ele estabelece, né? Os 5 elementos. Então, esses 5 elementos eles são simbolizados pelo pentagrama. O pentagrama também pode ser chamado de estrela hominal, porque se você olhar uma pessoa, se você já viu lá o homem vitruviano, né, você vai ver que o homem vitruviano ele é uma pessoa de braços abertos. Se você colocar a cabeça, os braços e as pernas, você conseguirá encaixar perfeitamente essa figura dentro de um pentagrama. Então o pentagrama, assim como o número 5, é um símbolo da humanidade, é um símbolo do homem e também é um símbolo da natureza, né, dos elementos que na alquimia figuravam aí os elementos que compunham a natureza. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas e o pentagrama de ponta para baixo? O pentagrama de ponta para baixo que tem uma cabeça de bode dentro. Bom, esse pentagrama ele não é utilizado na maçonaria, né? Essa figura ela é usada lá pelos membros da Igreja de Satã, do Anton LaVey, né? E para a maçonaria essa estrela bestial, né, ela representa apenas os instintos mais baixos ou a animalidade dos seres humanos. Ele não tem um sentido aí digamos assim, um símbolo propriamente utilizado dentro dos rituais maçônicos. Já o pentagrama ele aparece, né, ou ora como a estrela flamejante, ora como uma estrela, né, por exemplo no grau 2, no grau 14 ele vai aparecer, mas sempre com esse sentido de a estrela hominal. No grau 4 também ele aparece, né, com a letra iode no centro. Enfim, em vários graus ele vai aparecer, mas sempre nesse sentido, né, estrela hominal ou um símbolo alquímico da natureza, que também foi utilizado pelos cristãos
para representar lá as chagas de Cristo. Outro símbolo, caveiras. As pessoas adoram dizer que caveiras, elas têm sempre um sentido maligno, um sentido satânico, um sentido malévolo e etc. Né? E só que de fato a caveira aparece na iconografia universal, né, de várias tradições diferentes, de vários povos diferentes. Então, por exemplo, se você pegar lá os ícones bizantinos com a cena da crucificação de Cristo, né, em grego Hi Stavrosis tu Cristo, então você verá que abaixo da cruz tem uma caveira, né, que na verdade, tem dois significados isso, né? É o velho homem, Adão, né, o crânio de Adão, que é resgatado do pecado pelo sacrifício de Cristo, e também representa o fato de que o monte, lá onde Cristo foi crucificado, né, era chamado de Gólgota, ou em grego topos tu crânio, né, o lugar da caveira. Né? Então, o Gólgota, ele era, na verdade, digamos assim, uma representação simbólica desse local onde estaria enterrada a caveira de Adão, que é o velho homem que é resgatado pelo sacrifício do novo homem. Então a caveira aparece na iconografia bizantina e em algumas representações latinas da crucificação você também poderá ver lá a caveira sob a cruz. Né? E não só essa representação, né, mas se você observar, por exemplo, a iconografia de alguns santos, especialmente os santos monges, né, então você verá, por exemplo, São Jerônimo, né, Santo Antônio do Deserto, chamado também de Santo Antão. Então você verá lá a caveira sobre a mesa, né, como um símbolo de lembrança da morte, né, símbolo da nossa transitoriedade. Né? Então, na maçonaria, essa caveira ela vai aparecer com vários sentidos. Né? E a caveira ela também tem um outro aspecto simbólico, que seria o aspecto de a abóboda celeste do corpo. Né? Então, representa a abóboda celeste do corpo. Se você achar interessante isso, esse estudo, há muitos bons dicionários de símbolos que trazem lá uma série de explicações interessantes sobre como a caveira ela era utilizada, ou como foi utilizada por diversas tradições ao longo dos séculos. Então, você verá que a caveira é um símbolo bastante comum em igrejas, é um símbolo bastante comum na iconografia e, obviamente, é um símbolo bastante comum em cemitérios. Né? Então, existe uma arte chamada arte tumular, ou a arte dos cemitérios, né? A arte de necrópolis, etc., onde você constantemente vê caveiras com alguns dísticos latinos ou em outra língua, convidando as pessoas que ali estão a refletirem sobre a transitoriedade, sobre a morte, sobre o quão curta é a vida das pessoas. Então você vai ver lá com muita facilidade a frase Od mihi cras tibi, né? Ou Od mihi cras tibi, em pronúncia latina romana, que quer dizer o que? Hoje eu, amanhã você. Né? Hoje eu morri, amanhã você também morrerá. Né? Ou a caveira em alguns livros heráldicos, né? Onde se colocavam lá escudos e armas dos nobres, se colocava uma caveirinha perto, escrito Memento Mori, lembra-te da morte. Né? Por quê? Porque a pessoa às vezes tinha recebido um título de nobreza, ou era de uma família muito nobre, ou tinha uma série de títulos, e tendia a se esquecer da sua própria humanidade, da sua própria transitoriedade. Então se colocava lá uma caveirinha dizendo Memento Mori, lembra-te que és mortal, lembra-te da morte. Né? E na maçonaria não é diferente disso. Então, por exemplo, se você já pesquisou aí na internet, você verá que nos ritos franceses, na primeira parte da iniciação, né,
o candidato ele é encerrado em um local chamado Câmara de Reflexão. Isso não é segredo para ninguém, existem fotos e mais fotos das câmaras de reflexão pela internet, né, tanto em português quanto se você pesquisar em francês, né, Cabinet de Réflexion, verá que lá tem várias fotos sobre as câmaras de reflexão, e nas câmaras de reflexão você acha lá muitas caveiras, muitos símbolos, ditos símbolos macabros ou símbolos fúnebres, né, justamente para lembrar o homem ou aquela pessoa que estará sendo iniciada da sua própria transitoriedade, da sua própria transiência como um ser humano. E também para lembrar que ela está passando por uma morte e um novo nascimento, quer dizer, a morte como profano e o nascimento como iniciado. Então, o simbolismo da caveira está ligado a isso. Depois, lá no grau 3, também não é nenhum segredo, você pode achar essa lenda com muita facilidade pela internet, né? Você verá a lenda do arquiteto do templo de Salomão, que é assassinado, né, por 3 maus companheiros. E então, para se relembrar esse mito, né, na verdade essa alegoria em relação à virtude e ao vício, né, porque na verdade ela vai estar tratando sobre isso, né, sobre as virtudes que são constantemente perseguidas e constantemente tentam matar essas virtudes, né? As más pessoas tentam sufocar e matar aqueles que tentam apresentar a verdade e a virtude para os outros. Então, nessa lenda você verá também a presença da caveira, e aí alguns aventais no grau de mestre tem lá a caveira no avesso, né, na parte avessa, tanto no avental quanto na França é comum se ver no forro das faixas do mestre, né? Então veja que não tem nada a ver com mal, com satanismo, com demônio, com alguma coisa de filme de terror, não é nada disso, né? Bom, já em relação a esse filme, né? Esse vídeo que apareceu na internet, né, com as pessoas vestindo lá o paramento do grau 9 do rito escocês, né, tem uma cabeça decepada, uma mão e umas gotinhas de sangue, né, e rosetas, assim, tem 9 rosetas vermelhas na faixa, né. Oh meu Deus, que será isso, né? Eu já ouvi assim as explicações mais mirabolantes e já li explicações realmente engraçadas até na internet. Então, por exemplo, que o sujeito tem que matar 9 pessoas, que tem que entregar 9 filhos, ou que tem que entregar um filho, ou que cada maçom tem que conseguir uma vítima para mudar de... Enfim, olha, são as explicações mais mirabolantes que você possa imaginar. A criatividade em relação a isso é realmente cômica, né? Quase que daria para fazer um livro de comédia sobre essas alegações. Pois bem, mais uma vez, isso não é nenhum segredo. Se você é uma pessoa que estuda, uma pessoa que gosta de estudar, né, você verá que vários livros que você encontra em qualquer livraria vão tratar sobre essa temática, né? Que lá no rito escocês rito escocês antigo e aceito, ele vai desenvolver toda uma temática em relação à punição dos assassinos do arquiteto chefe do templo de Salomão, né? E essa temática ela vai se desenvolver ao longo de vários graus, né? E precisamente no grau 9, né, o principal dos assassinos na lenda, né, ele é morto, né, por um dos enviados pelo rei Salomão, e ele traz a cabeça desse principal assassino e apresenta essa cabeça decepada ao rei Salomão, né? A pessoa, então a maçonaria defende a decapitação. Não é isso. É que na verdade naquela época, né, na época em que escreveram esse grau, era uma pena comum que os assassinos fossem decapitados,
né? Nós estamos falando de um grau que foi escrito no século XVIII, né? E no século XVIII, uma das penas que era infligida aos homicidas era a decapitação, né? Então, para representar a punição, né, de um assassino, para representar a punição daqueles que atacam a virtude, que atacam a verdade, etc, 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 a lenda traz a história de que esse principal dos 3 assassinos ele é decapitado, né? E aí a faixa tem lá 9 rosetas, porque a comitiva dos que vão atrás de punir os assassinos, né, que são enviados pelo rei Salomão para punir os assassinos, são 9, né, uma comitiva de 9. Então cada roseta representa exatamente esse número, né, o número dessa comitiva. Então pode ficar descansado, porque a maçonaria não prega a decapitação de ninguém, e não há rituais de sacrifício e nem de tirar sangue de ninguém, nem nada do tipo, né? Mas de qualquer forma é bastante curioso ver essas fantasias, esses delírios, né, em relação aos símbolos maçônicos. Mas pode ficar tranquilo que não tem nada disso, isso é uma fantasia mesmo. As pessoas acabam fantasiando e delirando até em relação às coisas que elas não entendem, enfim, que elas imaginam que seja uma coisa quando é outra completamente diferente. Uma outra coisa que é interessante, o pessoal olha e fala assim: ah, mas os maçons usam uns capuzes pretos com só os olhos de fora. Isso aí eu vi no filme dos cultos satânicos e tudo mais. Olha, aquilo ali também é utilizado no ritual de iniciação, né, para que o candidato que está entrando ele não reconheça os irmãos que estão conduzindo antes dele ser desvendado dentro do templo, há um momento na iniciação maçônica em que tiram a sua venda. E para que ele não saiba quem são os irmãos que estão o conduzindo antes desse momento, então, antes dele ser vendado, né, aqueles que o conduzem usam esse capuz para que ele não reconheça quem são essas pessoas. Isso também não é nenhum segredo. Se você pesquisar, tem um monte de livros que descrevem isso, né? Se você olhar lá nas casas de alfaias, que são as casas que vendem paramentos maçônicos, você vai achar lá como capuz do esperto, né? Porque o esperto é aquele que conduz o que está sendo iniciado, iniciando, né? E, portanto, não é nenhum ritual satânico, não é nada do gênero, ok? Então, se você gostou do vídeo, eu espero que tenha gostado, espero que tenha esclarecido algumas coisas, né? Curta aqui o nosso canal, ative lá o sininho para que você receba as notificações do seu e-mail, no seu celular. E se você gosta de estudar sobre essa temática iniciática, você pode entrar lá no nosso site, na minha página na Hotmart. Eu tenho 2 e-books lá à disposição de quem quiser entender um pouquinho mais com alguma seriedade, né, com seriedade de pesquisa sobre a maçonaria. Eu vou deixar os links aqui na descrição e eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha se divertido tanto quanto eu fazendo esse vídeo, porque de fato a mim soam muito engraçadas essas teorias da conspiração. E, enfim, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp e com todo mundo que você acha que tenha alguma curiosidade em relação a esses temas. E até o nosso próximo vídeo.